desenhando para o Elias Soares e seus seguidores sobre a pergunta que supostamente travou os teólogos adventistas. Pergunta que travou os teólogos adventistas. E fizemos a seguinte pergunta para os adventistas do sétimo dia. A pergunta é: se Moisés foi ressuscitado pelo arcanjo Miguel, como afirma a senhora Ellen White, neste livro, Primeiros Escritos, página 164, por que 30 dias depois da sua morte, Deus disse para Josué: meu servo Moisés está morto? Olá, seja bem-vindo ao canal João Pedro Torales. Aqui a Bíblia revela. Querido irmão e querida irmã, seja muito, mas muito bem-vindo a este canal. Este é o seu canal, o canal da tua família. E hoje, mais um vídeo aqui no canal, né? Eu fiz um vídeo aí refutando a pergunta que supostamente travou todos os teólogos adventistas. A pergunta que foi feita pelo pastor Elias Soares. E eu fiz esse vídeo, respondi com propriedade, mostrei aonde está o erro do Elias Soares, mostrei que essa pergunta não travou nenhum teólogo. Se até eu, que sou um simples estudioso da palavra de Deus, refutei com propriedade, mas vieram muitas pessoas me questionar, né, os seguidores, dizendo: olha, você está errado, isso daqui não está certo, Elias Soares tem razão, porque Moisés realmente não ressuscitou, porque o que o Elias explicou, fazendo a relação entre Deuteronômio 34 e Josué 1 e 2, está corretíssimo. Então assim, vamos lá. Agora, eu vou fazer igual o professor, porque eu no meu trabalho secular, né, quando não estou evangelizando, eu sou professor. Então agora eu vou desenhar, né, no sentido figurado, eu vou mostrar para vocês aqui pedagogicamente, tá? De forma pedagógica, com slides. E aí vocês, seguidores do Elias, terão um desenho, se vocês não conseguem entender, né? A minha explanação, agora eu vou desenhar para vocês, tá? E aí agora vocês vão entender, ok? Então vamos mais uma vez desmascarar o pastor Elias Soares na sua suposta pergunta que travou todos os teólogos adventistas. Vamos lá? Você que teimou comigo ali, agora eu quero que você me acompanhe, e você que quiser aprender também, me acompanhe. Veja na tela o primeiro slide. Veja esse primeiro slide, ok? Muito bem. Eu quero colocar aqui Deuteronômio 34, versos 5 e 6. Ali relata a morte de Moisés, ok? Entendido? Deuteronômio 34, 5 e 6 fala da morte de Moisés. É o relato narrativo da morte de Moisés, ok? Vamos para Deuteronômio 34, verso 8. Ali diz que 30 dias o povo de Israel pranteou, chorou por causa da morte de Moisés, ok? Até aí, ok? Então vamos seguir. Agora vamos para Deuteronômio 34, verso 9. Ali relata que Moisés, né, tinha
impondo a mão sobre Josué, né? E ali Josué ficou cheio do Espírito Santo. Primeiro ponto que eu quero frisar aqui, tá? Eu disse que a narração muitas vezes não segue uma cronologia dos fatos ou das ocorrências como o narrador está relatando. Então vamos lá. A narração é cronológica de acordo com a narração do narrador, mas os fatos ocorrendo não são cronológicos. Veja, por exemplo, o verso 9 de Deuteronômio 34 está falando que Moisés impôs a mão sobre Josué e Josué ficou cheio do Espírito Santo. Esse fato aconteceu antes ou depois da morte de Moisés? Antes. Então o relato ou a ocorrência dos fatos de Deuteronômio 34:9, ele acontece antes do verso 8. Ou melhor dizendo, logo após o verso 5 e o verso 6, acontece a ocorrência desse fato do verso 9, acontece logo após verso 5 e verso 6, sendo antes do relato do verso 8. Explicando para vocês, meus amados, que nem sempre a Bíblia, nem sempre os fatos ocorridos vão seguir uma cronologia. Nem sempre a Bíblia segue essa forma, certo? O narrador estava narrando, ok? O narrador estava narrando, porém os fatos ocorridos que Moisés colocou a mão sobre Josué, isso acontece antes do verso 8. Então ele não segue uma cronologia na ocorrência dos fatos, ok? Primeira verdade. Ficou claro? Ficou simples? Ficou pedagógico? Deu para captar? Então, repetindo, nem sempre as ocorrências dos fatos bíblicos vão seguir numa cronologia, certo? A narração pode estar cronológica de acordo ao pensamento do autor, mas os fatos ocorridos nem sempre seguem uma cronologia, porque eu acabei de explicar que o fato do verso 9, Moisés, estou falando aqui bem devagar para entender, para todos entenderem. Moisés colocando as mãos, impondo as mãos sobre Josué, o verso 9 acontece antes do verso 8, porque o verso 8 já está relatando o pranto do povo sobre a vida de Moisés, ok? Segundo slide, vamos lá. Josué, verso 1 e 2, Josué 1, verso 1 e 2, Deus fala para Josué que Moisés estava morto. Então, em Josué 1, verso 1 e 2, existe o relato de Deus falando para Josué que Moisés estava morto. Ok? Entendido? Vamos lá. O verso 2 de Josué tem um espaço de tempo, certo? E esse espaço de tempo, é o tempo de 30 dias para a ação de Josué atravessar o Rio Jordão. Resumindo aqui para vocês, detalhando. O verso 2 de Josué, Deus diz, Josué, Moisés está morto, ponto. Levanta e atravessa o Rio Jordão. Entre a apresentação de Deus que Josué estava morto, ou falando para Josué que Moisés estava morto, e mandando ele de fato levantar e atravessar o Jordão, existe um espaço de
30 dias, não é cronológico. O relato está somente em um versículo, no versículo 2, mas entre a primeira parte do versículo, a ação da primeira parte e a ação da segunda parte, existe um espaço de 30 dias. E eu vou explicar por que existe esse espaço. Repetindo, a primeira parte do versículo de Josué 1, verso 2 diz: Josué, meu servo Moisés está morto. Ponto. Ali decorre 30 dias. Levanta, vá agora, atravessa o Jordão. Esse levanta, vá agora só acontece 30 dias após o povo ter chorado sobre a morte de Moisés. Vamos explicar detalhadamente. Então, a declaração de Deus em Josué 1, verso 1 e 2, acontece antes de Deuteronômio 34, verso 8. Certo? Por que isso? Eu vou confirmar. É Josué que estava com Moisés, quando Moisés estava subindo para receber a terra prometida. E Josué ficou esperando em um local, mas Moisés não voltava. E Josué ficava lá esperando. Então, é Josué que recebe a notícia de Deus, e é Josué que comunica o povo sobre a morte de Moisés. Quando Josué recebe essa notícia de Deus? Josué 1, verso 1 e verso 2, ou melhor dizendo, a metade ali, a primeira parte do verso 2. Então, é ali que acontece a notícia para Josué, vindo de Deus, que Moisés tinha morrido. Josué desce do monte, ou desce da onde está, vem até o povo e diz: olha, Moisés morreu. Aí sim acontece o luto de 30 dias. O povo não poderia prantear 30 dias, meu amigo Elias Soares, se eles não sabiam que Moisés tivesse morrido. Então o povo só pranteou 30 dias porque Josué foi quem avisou o povo que Moisés tinha morrido. Então, quando Deus fala para Josué que Moisés morreu, Josué avisa o povo. Avisando o povo pranteia. 30 dias. Somente depois dos 30 dias se cumpre a outra parte do versículo. Vá, atravessa o Rio Jordão. O Rio Jordão só foi atravessado depois dos 30 dias de pranto, ok? Conseguiram entender? Conseguiram entender? Refutado mais uma vez vamos dizer assim, a tal pergunta que nenhum teólogo conseguia responder, ok? Refutado o senhor Elias Soares. E eu vou aqui fechar com chave de ouro, detalhando Deuteronômio 4 e 5, morte de Moisés. Deuteronômio 34, verso 8, pranto de 30 dias. O relato de Deuteronômio 5 e 6, melhor dizendo, 5 e 6, acontece logo após Deus ter informado Josué sobre a morte de Moisés em Josué 1, verso 1 e a metade do verso 2, ou a primeira parte. Aí acontece, somente aí acontece o verso 8, que é o pranto de 30 dias. Porque o povo não poderia prantear se eles não soubessem que Moisés estava morto. E quem é que estava com Moisés? Josué. Quem é que Deus avisou que Moisés estava morto? Josué. Quem é que poderia avisar o povo que Moisés estava morto? Josué. Quem é que avisou o povo? Josué. Então Josué avisou o povo logo após o relato de Josué 1, verso 1 e verso 2, mostrando que Josué 1, verso 1 e verso 2
acontece antes de Deuteronômio 34, verso 8, certo? O verso 8 acontece já depois de Josué avisar que Moisés morreu. A segunda parte do versículo de Josué 1, verso 2, aí acontece assim após os 30 dias, porque aonde a ação, melhor dizendo, que Josué atravessa o Rio Jordão, ok? Amigos, mais claro que isso, impossível. Quer continuar no engano, acreditando no Elias Soares? Continue. Eu aqui apresentei, desmascarei, desmontei a suposta pergunta, certo? E como eu disse no outro vídeo, eu tenho um desafio para o Elias Soares. Eu tenho uma pergunta que vai travar ele, ok? Gostou do vídeo? Compartilhe, se inscreva no canal e tamo junto. Fique na paz.